Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio de Biologia. Hoje a gente vai dar continuidade à questão das ideias mendelianas, né, bem como começar a estudar os seus princípios. Né? Eu recomendo muito que vocês assistam a nossa aula sobre introdução à genética, pois essa aula ela vai dar alguns subsídios de informações para que vocês possam compreender um pouquinho mais sobre as ideias de Mendel, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, como também tem nessa aula de introdução à genética, né, a questão da contribuição de Charles Darwin, né, que é a questão do que os gametas, né, têm a formação, né, de partículas provenientes de todas as partes do corpo, né, e claro, a questão de Mendel, né, o Gregor Mendel, que era um monge austríaco, né, ele teve trabalhos publicados e reconhecidos apenas pós-morte, mas esse trabalho dele foi fundamental para que houvesse essa contribuição. Bom, mais ou menos por volta de 1900, que é quando o trabalho dele começou a ser reconhecido, né, aí teve outros cientistas, né, como Carl Correns, né, e Hugo de Vries. Esses cientistas, né, eles contribuíram no fortalecimento, vamos dizer assim, das ideias de Mendel, já que Mendel já não estava mais vivo, né? E aí, a partir das experiências, a partir dos testes de Mendel, é que houve essa questão do aprofundamento das ideias sobre hereditariedade, né? Claro que essa palavra, genética, né, ela veio ser utilizada já no início do século XX, né, por William Bateson, mas as ideias já tinham sido fortalecidas pelos cientistas citados no slide aí já anteriormente, né? E claro, o Mendel, ele veio ter sucesso exatamente, como eu falo também na aula anterior, pelo uso da questão da ervilha, né? A planta da ervilha, pois esta, claro, tanto, né, teve fácil cultivo, ela produzia muitas sementes, né, ela era muito fácil de ser reproduzida, inclusive pela questão de ser hermafrodita, o ciclo de vida muito curto, né, podia fazer também fecundação cruzada, enfim, por diversos motivos. Né. Bom, aqui novamente, né, mostrando aqui esses fatores do sucesso do experimento de Mendel. E aqui mostrando basicamente como foi a questão do experimento dele, né? Claro que, pessoal, quando a gente fala que uma planta pode ser unissexuada, ou seja, ou masculina ou feminina, e pode ser também hermafrodita, ou seja, ter os dois sexos numa mesma planta, isso faz muita diferença nos experimentos. Pois as plantas que, por sua vez, têm os gametas masculino e feminino produzidos na mesma planta, vão ter a mesma carga genética. Isso quer dizer que, em termos de variabilidade genética, ou seja, quantidade de descendentes diferentes, isso aí cai muito, porque a genética é a mesma da planta, né, de ambos os sexos. E aí é por isso que Mendel ele priorizou muito fecundações entre plantas diferentes, o que nós chamamos de plantas cruzadas, ou seja, fecundação cruzada. Então isso aí foi uma das grandes jogadas dele para ele obter uma geração, vamos dizer assim, mais diversificada a cada reprodução, a cada geração, a maior possibilidades de seres diferentes possíveis, né? Então, como mostra aqui acho que eu passei aqui. Como mostra aqui na imagem, né, ele conseguiu, por exemplo, pegar grãos de pólen de uma determinada planta e transferir para outra planta, assim como ele está mostrando aqui no pincel. Ele pega o pólen de uma planta e fecunda outra planta. Até hoje, pessoal, por incrível que pareça, isso é muito utilizado em algumas culturas na agricultura. Por exemplo, é utilizado na plantação do maracujá. Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente, né, esse tipo de fecundação cruzada. Eles pegam um pincelzinho e passam na parte masculina de uma flor e fecunda na parte feminina da outra flor. Isso gera uma variabilidade genética e, além disso, também proporciona, por exemplo, uma reprodução mais rápida, já que se depender apenas dos polinizadores, né, como o besouro que tem que dar na flor do maracujá,
essa reprodução é mais lenta. É um processo natural, mas é mais lento. Então, muitos utilizam esse tipo de técnica. E aqui, claro, né, mostrando que a parte da fecundação, isso gera uma geração posterior, claro, e essa geração posterior, ao ser reproduzida, vai gerar uma nova geração, que é a geração F2. Lembrando que essa orientação de gerações, geração parental, geração F1 e geração F2, tem na nossa aula anterior sobre fundamentos da genética. Então, o Mendel basicamente trabalhou com 3 gerações. A geração parental, né, que é a geração inicial, geração pura, que produziam descendentes todos iguais, né, semelhantes, que é a geração F1, e a geração F1, que foi utilizada para fazer novamente autocruzamentos, produziu uma geração F2 com mais diversidade, tá certo? E aí essas plantas vinham com mais variedades. Bom, então o Mendel, claro, ele fez algumas suposições, vamos dizer assim, e claro, como ele não sabia ainda, não se utilizava o termo genética, então ele utilizou, por exemplo, fator. Então, por exemplo, quando uma planta produzia uma semente amarela, ele acreditava que existia um fator que era responsável pela determinação dessa cor. A mesma coisa acontecia com uma semente verde. E aí, claro, quando ele fazia cruzamento com plantas puras, ou seja, que geralmente só davam um tipo de descendência, né? E aí, ao fazer esses cruzamentos, ele conseguia, por exemplo, obter as seguintes, né, gerações, as seguintes ideias. Então, como vocês podem observar aqui, esse indivíduo aqui que está identificado, né, ser masculino com a semente amarela, ele é homozigoto, ou seja, ele é puro. Ele só tem genes com letras maiúsculas, que é o Vzão, Vzão. Enquanto que esse segundo indivíduo, que está representando o sexo feminino, ele só tem letras minúsculas, Vzinho, Vzinho. Então, como a regrinha que foi falado na aula passada, né? E eu vou falar para vocês. Qual é a regrinha da determinação do gameta? Olha que dá para fazer uma música. Metade da carga genética, um gene de cada par. Vou repetir. Metade da carga genética, um gene de cada par. Aí você bota aquele... Aí você faz a sua musiquinha lá de funk. Tá certo? Mas aí é só você pegar esse gameta amarelo que veio desse indivíduo e esse gameta verde que veio desse outro indivíduo. Juntando, eu tenho indivíduos heterozigotos, ou seja, Vzão, Vzinho, 100%. E aí que tá, esses indivíduos aí, não importa quantos virão, todos eles serão semelhantes em termos de carga genética. Então é a geração F1. Enquanto aqui é a geração parental, aqui é a primeira geração pós dela, ou geração F1. E aí, da geração F1, ele tirou 2 indivíduos, por exemplo, e fez a autofecundação entre eles, né? Por que autofecundação? Porque geralmente pega a mesma planta, a parte masculina e a parte feminina. E aí ele faz a autofecundação, certo? E aí, ao determinar esses gametas, se eu for utilizar os gametas de cada um, por exemplo, para esse primeiro indivíduo, ele tem um Vzão e um Vzinho como alelos. Então, os gametas ou sai Vzão ou sai Vzinho. Esse indivíduo aqui, que é o segundo indivíduo, que é o feminino, ele está com a mesma quantidade de carga genética. Então, tem os mesmos gametas, ou Vzão ou Vzinho. E a partir daí, eu vou utilizar a regra ou o quadrado ou quadro de Punnett, que é um quadro simples, onde eu coloco, por exemplo, os gametas masculinos daqui, no caso, de um lado, e os femininos do outro. Pode ser o contrário, não tem problema, certo? E aí eu vou utilizar exatamente a inclusão desses gametas. No caso, o masculino, eu preencho aqui no lado. Então, um Vzão e um Vzinho. Enquanto que nos femininos, eu tenho o Vzão e o Vzinho, já que ambos são geneticamente iguais. E aí eu vou fazendo os cruzamentos. Se vocês observarem,
esse primeiro indivíduo aqui é a junção de um Vzão com um Vzão. Então, eu coloco Vzão, Vzão. Esse segundo indivíduo aqui é um Vzão com um Vzinho. Então, ele é heterozigoto. Esse terceiro aqui, ele é um Vzinho com Vzão. Aí você pode perguntar, por que o Vzinho não vem na frente? Pessoal, a ordem dos fatores, assim como na matemática, não altera os resultados. E eu sempre represento, né, o Vzão, que é o dominante, na frente. Tá certo? E aí, se eu juntar o Vzinho com o Vzinho, fica os dois genes recessivos. Então, eu formei a segunda geração, ou a geração F2, como vocês podem ver aqui. Então, observe que de cada 4 indivíduos, 3 são amarelos e apenas um verde. Por que os 3 são amarelos? Porque ambos apresentam o gene dominante, que caracteriza a cor amarela. Já o Vzinho pequeno, ele caracteriza o quê? O verde. Tá? Ok? Então, caracteriza o verde. Isso quer dizer o quê? Que o verde só vai ser determinado pelos genes recessivos, tá? Enquanto que o gene dominante determina ou prevalece a cor, o quê? Amarela. Então, dessa forma, eu vou determinar o quê? As proporções, tá? As proporções das combinações ou genotípica, né? O que quer dizer genótipo? São as combinações dos genes. É aquilo que eu não vejo, mas estou representando. Forma o seguinte, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e apenas um homozigoto recessivo. Então, fica 1 para 2 para 1, ok? Ou 25%, 50% e 25%, se eu dividir 4 partes, né? O 100%, ok? Já para determinar a proporção das manifestações, que é o fenótipo, ou nós chamamos de proporção fenotípica, eu tenho, para cada 4 plantas, eu tenho 3 amarelas e apenas uma verde. Ou seja, de cada 4 plantas, eu tenho 3 amarelas e um verde. Por quê? Porque essa contagem modificou em relação à contagem anterior, pessoal. Porque a contagem anterior era as combinações do gene, ou seja, quem era homozigoto dominante, quem era heterozigoto e quem era homozigoto recessivo. Então, tinha um desse, 2 desses e um desse. Então, por isso que ficou 1 para 2 para 1. Já nessa questão da proporção fenotípica, eu tenho amarelo e tenho verde. Então, eu tenho 3 amarelos e um verde. Então, por isso que a contagem muda, porque essa primeira contagem é das combinações genéticas. Essa segunda contagem é das manifestações das características. Ok? Então, esse aparecimento de plantas, seja amarela ou verde, em gerações diferentes, pessoal, o verde não veio na geração anterior, mas veio na geração seguinte, após a geração, né, do cruzamento da geração parental. Então, observe que o experimento de Mendel, ele analisou exatamente isso. Eu peguei 2 indivíduos iniciais, geração parental, um amarelo, outro verde, eu cruzei e veio todos amarelos. Beleza. Isso demonstra que o amarelo é mais forte do que o verde, ou seja, é dominante. Já quando eu peguei esses indivíduos amarelos dessa primeira geração e recruzei, fiz autocruzamento e obtive a geração F2, de cada 4 indivíduos, 3 amarelos e um verde. De onde veio esse verde? Já que anteriormente só tinha amarelos na geração anterior. Aí é que está. As características hereditárias não necessariamente vêm da geração de imediato anteriormente, tá certo? Ela vem, às vezes, de gerações bem passadas. E esse verde, essa última geração, esse verde veio da primeira geração ainda, da geração parental. Então, isso demonstra que, por mais que algumas características não se manifestem, não quer dizer que os genes que são determinantes dessas características não possam ter sido transmitidas. É isso que é uma análise hereditária, tá certo?